Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Hoje tem rodada atrasada do Brasileirão, Botafogo e Ceará, aquela oddzinha da secada, empatezinho do Botafogo, né? Tá bom pra caramba, 3,55 o empate, né? Lembrando aí que é diversão, não é investimento, tá? Então 3,55 empatezinho, Botafogo e Ceará, eu vou secar o Botafogo fica a um empatezinho, Botafogo fica a 8 pontos do Flamengo. Começo do campeonato, Botafogo, 8 pontos do Flamengo. Então, vou secar, sim, senhor, é a odd da secada. Eles estão tirando uma onda danada, dizendo que foi o pessoal lá dos sites do Botafogo que o Botafogo anunciou o Montoro e provocou o Flamengo, mas é muito pequeno o Botafogo. É muito pequeno o Botafogo. É inacreditável. Eles alfinetaram o Flamengo, tipo assim, como se o Flamengo tivesse realmente tentado a contratação, né, do Montoro. Anunciaram e colocaram lá que era o único time que realmente ele queria ir e tal, nunca teve outro. Cara, o Flamengo nem tentou, isso foi coisa de empresário. Isso foi coisa do pessoal de lá, tentando valorizar, o próprio time de lá tentando valorizar. E os caras acreditam ainda nessa historinha. O Flamengo, em momento algum, tentou. Teve jornalista que trouxe a informação, mas a gente logo na sequência trouxe que o Flamengo não estava... Antes de fechar com o Botafogo, o Flamengo não estava interessado na contratação do Montoro. O pessoal cria essas situações e aí o Botafogo querendo tirar ondinha. Mas é pequeno demais, cara. É pequeno demais. Eu tenho vergonha alheia. Precisa, né, ficar cutucando, tirando onda, porque, cara, olha só, bem-vindo Montoro, né? Quando o boss liga, não tem jeito, só teve uma opção desde o início, o Botafogo. Ué, mas só deve ter tido essa opção mesmo, porque o Flamengo não se interessou. Deve ter sido a única opção mesmo, né? Então hoje vai dar uma secadinha no Botafogo, só de sacanagem. Já tá 9 pontos, o Flamengo vai ficar 8, empatezinho, quem sabe vai ter uma derrota, mas eu vou colocar no empatezinho lá. Também lembrar que tem Liga das Nações, tá? Então tem dois jogos interessantes aqui. Eu estou colocando Espanha contra a França, colocando empate, Espanha e França, e Alemanha e Portugal. Estou colocando a Alemanha aqui, acho que tem mais chance de vencer. Fiz uma múltiplazinha aqui, 6,175. Coloquei aqui um troquinho do pão só para brincar, tá certo? Lembrando também que você pode garantir aí o seu visto para os Estados Unidos com visto rápido EUA. Visto rápido EUA também não atende só para os Estados Unidos, não. Faz cidadania portuguesa, europeia. O que você precisar, você pode falar com o Bruno lá no Visto Rápido EUA. É o nome do perfil, é Visto Rápido EUA, mas faz para faz todo tipo de trabalho com relação a vistos, cidadania e tudo mais. E agradecer a Mais Cabelo pelo tratamento mais slim. Já tô vestindo G, né? Em breve aí também camisa eu ainda visto G, mas agasalho já tem agasalho M, então você pode fazer o programa mais slim também, dá mais cabelo. Além disso, você tem a caravana do Haroldo para você viajar pelo mundo, né? Viajar com o Mengão, e essa daí, cara, não te deixa fora do estádio. Essa daí não te sacaneia. Cuidado, cara, com essas empresas aí que te deixam no aeroporto, que te deixam sem ingresso. Com a caravana do Haroldo é coisa séria, o ingresso já está na mão. Ele já oferece tendo o ingresso, ele não fica oferecendo ingresso fictício, não. Pode chamar, você não vai se arrepender. Bem, eu vou começar aqui então falando sobre o Rodinei, né? O Rodinei foi sincero ao falar sobre alguma chance de voltar ao Flamengo. Tá? A gente vai falar também do Rodrigo Muniz, né? A gente tem algumas situações de mercado para falar com vocês. Autor aí do título da Copa do Brasil de 2022, ele cobrou o pênalti, né, o Rodinei. Tá hoje no Olympiacos da Grécia, ele foi questionado aí sobre a possibilidade, né, de voltar ao Flamengo, né, a respeito de uma volta ao rubro-negro carioca. Ele falou o seguinte: creio
que para sempre vai ficar na história aquele último pênalti contra o Corinthians. Também consegui ganhar a Libertadores 2022 jogando. Fiz muitas amizades dentro do Flamengo, mas a minha vida eu penso dia após dia. Olha só, ele foi para 365 scores a entrevista. Só que tem o seguinte, o Rodinei, você esqueceu que teve gol contra o Fluminense também, final de Carioca, né? Foi importantíssimo em vários momentos. Ele fala aqui, eu não posso saber o dia de amanhã. Tenho contrato com o Olympiacos por mais 2 anos. Se um dia tiver que voltar para o Flamengo, um pouco mais velho, vai ser. Se tiver que voltar para outro clube do Brasil, também vai ser. Ele não descarta, hein, cara. Ele tem 33 anos, tá ficando, óbvio, tá ficando com uma idade avançada, mas eu achei interessante porque antes ele falava que ele já tinha encerrado aquela passagem aqui e tudo mais. Ele não deixava muito a entender que poderia voltar. E agora não, agora ele deixa em aberto uma volta ao Flamengo. Aí ele fala aqui, ó, mas por enquanto eu penso só em viver esse sonho que eu tinha na minha vida, que era jogar na Europa. E agora eu estou realizando a cada dia. E ele fala, a cada jogo. É uma emoção grande para mim, sou um jogador brasileiro que conseguiu vencer e jogar na Europa. É um prêmio que conquistei na minha vida, a grandeza que o Flamengo tem é uma coisa fora do comum, fora do normal, é difícil encontrar em outros clubes isso. Só gratidão por tudo que eu vivi e aprendi. Hoje trago para minha vida os amigos que eu deixei no Flamengo. Então o Rodinei falando aí sobre esse possível retorno ao Flamengo, deixou em aberto aí um retorno ao Flamengo. Cara, deixou muito em aberto, né? Óbvio que a gente não sabe se ele vai querer cumprir o contrato dele até o final, no Olympiacos, mas ele já falando, o Rodinei já falando num possível retorno ao Flamengo, tá? E já que a gente está falando do Rodinei, 2019, né, jogador até 2022 fez o gol da final, como a gente falou, a gente vai começar a voltar um pouquinho do tempo agora para 2019, coincidências de 2019 com 2025, são 10 coincidências, tá? Estreia da gestão. Em 2019, Rodolfo Landim havia acabado de vencer a eleição, estava em seu primeiro ano de clube do mandato no clube. Em 2025, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, assumiu o Flamengo também. Os dois presidentes começaram com o pé direito conquistando o título carioca. O BAP conquistou também a Supercopa, né? Empate triplo. O Flamengo passou aperto e conseguiu a classificação graças ao saldo de gols, já que terminou a fase de grupos com os mesmos 11 pontos da LDU. Né? O Central Córdoba também, lá em 2019 aconteceu igual. O Flamengo acabou com os mesmos 10 pontos do Peñarol e da LDU. Sim, ela estava também na chave e também avançou. A diferença é que há 6 anos o Fla passou em primeiro e agora foi em segundo, mas foi situação muito parecida. Maracanaço. Nas duas campanhas houve 2 derrotas que calaram o Maracanã lotado. Foi aquela derrota para o Central Córdoba no Maracanã 2-1 e o Flamengo perdeu em 2019 para o Peñarol também. A gente tem questão das cores, né? Jogo da classificação nos 2 anos foram contra times de cores amarelo e preto. Em 2019, Peñarol, em 2025, Deportivo Táchira. Eu já tinha falado sobre a questão das cores amarelas e pretas. Mesmo líder geral, Palmeiras, tá? Essa outra coincidência, o Palmeiras também foi líder geral em 2019 e o Flamengo campeão. Mesmo rival no mata-mata. 6 anos o Flamengo também enfrentou o Inter no mata-mata, nas quartas e agora nas oitavas. Posição no chaveamento, também estava na direita ali embaixo. Eles mostram aqui que o Flamengo estava muito perto ali da onde está na chave, na direita, no chaveamento da direita ali, mais uma coincidência. Mesma cidade da final, Lima, né? Intervalo forçado, era agora Copa do Mundo de Clubes, na época 2019 era Copa América, tá? Famoso torcedor detido, o Pose 2019 agora de novo, foi solto agora essa semana, ontem, né? E além disso, o Flamengo era líder em 2019 do Brasileirão, é líder novamente do Brasileirão. Batia recordes e agora está batendo recordes também. O Flamengo tinha melhor ataque, melhor defesa, aproveitamento acima de 70% e blá, 80%. Agora o Flamengo vai repetindo a mesma coisa. Só tinha uma derrota no Brasileirão, agora também só tem uma derrota no Brasileirão. É impressionante, cara. São muitas coincidências. Eles falaram de 10 aqui, mas a gente chega a 14, 15 coincidências
com 2019. Realmente, os torcedores aí que gostam, né, de se prender à superstição ficam realmente impressionados, tá? Olha só, então já que a gente está falando da Libertadores, de coincidência, foram definidas as datas, horários de Internacional e Flamengo, tá? A gente trouxe com exclusividade ontem em primeira mão para vocês nas nossas redes a data, né, que foi definida, 13 e 20, tá? Então os jogos serão às 21h30, o jogo de ida, 13 de agosto no Maracanã, o jogo de volta no dia 20, no mesmo horário, 21h30, em Porto Alegre, no Beira-Rio, tá? Os dois confrontos terão aí transmissões da TV aberta e a cabo, passando na Globo e ESPN, no streaming vai passar no Globoplay e Disney Plus, tá? Então a gente tem aí as informações completas, você já pode se programar para o jogo entre Flamengo e Internacional na Copa Libertadores da América. Olha, eu vou voltar a falar da questão de mercado da bola, só é importante a gente falar que o Globo Esporte trouxe que o Plata pediu para ser desconvocado do Equador, tá? Ele está retornando, a gente já trouxe que está retornando nesta sexta-feira aí para se apresentar e começar a sua avaliação, né, o seu exame, a sua recuperação no Flamengo, visando a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo vai avaliar e começar novamente, aí recomeçar a sua recuperação. Então ele está voltando sexta-feira. A expectativa é que ele possa jogar assim a Copa do Mundo de Clubes, tá? Então o Flamengo tem aí otimismo quanto à utilização do Plata na Copa do Mundo de Clubes. Você pode garantir, inclusive, seu pet nas lojas oficiais. Também lá na Futebol de Rio Bonito e Casemiro de Abreu. Então, o Flamengo se acertou. O mais importante é que o Flamengo se acertou com a Federação Equatoriana, tá? E, né, o Globo Esporte trazendo que o Gonçalo Plata pediu para ser desconvocado. Importante ele ter entrado no negócio, ter entrado na parada e ter pedido para ser desconvocado. Olha, a gente tem algumas notícias aí dando conta que o Bruno Spindel pode ir para o Vasco. Eu não acredito muito nisso não, né? Saiu alguns veículos aí. Eu não acredito nisso não. Tá lá no Flamengo, né? Não está numa função aí que ele apareça muito hoje em dia, mas está no Flamengo. Eu não acredito muito nessa questão de Bruno Spindel indo para o Vasco não, tá? A gente tem aqui uma situação importante para trazer para vocês com relação ao Rodrigo Muniz, que o Flamengo pode ganhar muito dinheiro na contratação do Rodrigo Muniz, tá? 95 milhões na mesa aí, olha só, tá na mira do Tottenham, tá? Pode render um valor aí interessante ao Flamengo. Então, olha só, trazer aqui para vocês. O Fulham exige 50 milhões de libras, cerca de 381 milhões de reais para liberar o atacante. Caso a venda se concretize por esse valor, o Flamengo, clube formador, terá direito a 5% mais 20% referente à porcentagem que o clube detém do jogador numa negociação futura, a mais-valia, podendo receber 12,5 milhões de libras, aproximadamente 95,2 milhões de reais, quase 100 milhões de reais que o Flamengo pode receber pelo Rodrigo Muniz. É mais do que o Flamengo vendeu o jogador. O Flamengo, na época, vendeu por 8 milhões de libras, né? O Flamengo receberia aí 4 milhões e meio a mais do que vendeu na época os 80% do jogador. Então tem o valor de clube formador e mais 20%, tá? O Flamengo aí, então, pode receber muito dinheiro. Não sei se vai chegar nesses 50 milhões de libras, cerca de 381 milhões de reais a venda total, mas se chegar aí num valor aí de 30, né, já é interessante. O Flamengo já vai receber quase 50 milhões de reais. Então eu sinceramente acho, né, muito importante essa venda aí do Rodrigo Muniz para o Tottenham. Se isso acontecer, o Flamengo vai receber um dinheiro muito forte. Olha, a gente tem aí a matéria publicada pelo portal UOL, o Bruno Braz, que o governo do Rio de Janeiro, a fim de promover o turismo estadual nos Estados Unidos, promover que os cariocas vão para os Estados Unidos, vai patrocinar Botafogo, Flamengo e Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que será realizada a partir de 14 de junho, estaremos lá, estamos viajando essa semana aí, né, até 13 de julho. Os clubes vão se reunir com representantes do governo do Rio em uma coletiva de imprensa para anunciar a parceria que visa promover aí o estado
como destino turístico internacional. O Flamengo vai receber aí R$1 milhão para Casa Flamengo em Orlando. Os valores destinados a Botafogo e Fluminense ainda não foram divulgados, mas tem esse valor aí que o Flamengo vai receber para a Casa Flamengo, tá? Então, o governo do estado patrocinando aí a Casa Flamengo. Olha, o ex-Flamengo Marcos Braz teve apresentação lá no Remo, né? E ele explicou, tá? Falou sobre essa chegada ao Remo, como é que sai do Flamengo, vai para o Remo, é um clube que está, né, uma divisão inferior e tudo mais. Muita gente falando, pô, mas desceu de patamar. Pô, nada a ver, cara. Ele tem amizade lá com o governo lá, ele conhece todo mundo lá. Desejo sorte ao Braz, fez história aqui, parabéns. Né? Nunca vou depreciar ninguém, ainda mais o Braz, que ganhou títulos aqui, teve seus prós e contras, teve erro, todo mundo erra, mas, cara, fez história, ganhou título, vai lá, desejo toda a sorte a ele. Ele falou o seguinte: primeiro eu queria fazer uma lembrança que isso é importante. Eu trabalhei em 2 Flamengos. Eu trabalhei no Flamengo Todo-Poderoso do mercado e trabalhei lá atrás, em 2009, que era outro orçamento, outro Flamengo. O Flamengo foi campeão brasileiro depois de 18 anos. Eu tinha 36 anos. Tinha um jogador que era mais velho do que eu. Eu trabalhei na adversidade também no Flamengo, com salários atrasados, com situações adversas. Quem vê minha imagem hoje atrelada somente ao Flamengo robusto, com orçamento poderoso, talvez não conheça o Marcos Braz, que lá atrás teve que contratar jogadores que não poderiam custar muito em relação à aquisição deles. Acho que tem uma experiência de adversidade, não que a gente esteja nesse estágio, o Remo está com salários em dias, todos os compromissos em ordem, mas para quem acha que só estou acostumado a trabalhar em um tipo de Flamengo, não é verdade. Eu estou acostumado a trabalhar em qualquer tipo de mercado, né? Torcedores aqui, ó, Keké Silva, torço por ele, boa sorte. O Atos Lopes batendo palma. O Pedro Lins, só agradecer, Braz, independente dos erros, você foi o melhor dirigente que passou pelo Flamengo. Close Pack Brasil, saudade desse homem no Flamengo. O Ferreira Pedrinho, tá, pessoal criticando e tal, tão bom que a linha de sucessão na carreira é gigante do futebol brasileiro do Remo. Cara, eu não vou depreciar um clube só porque ele tem um pouco menos, tá numa divisão inferior e tudo mais, eu não vou depreciar, é um clube gigante lá, né? Em Belém, eu acho que é um clube de muita torcida enorme que eu respeito e tal, então, de boa. Muita gente botando aqui Brabo, o Braga 7, o Fonseca e Bruno, gelo no sangue. O Rodrigão Sardinha pediu, leva o Pablo, né? O torcedor não perde tempo, pediu pro Braz levar o Pablo pro Remo, né? O Flamengo acho que paga metade aí, viu, Braz? Levar o Pablo pro Remo, o Flamengo paga aí a metade do valor. A gente, então, tem a situação do João Félix, trazida aqui pela ESPN, tá? João Félix no Flamengo, entenda porque o reforço de luxo para o Mundial ficou distante, tá? Então, de acordo com a ESPN, o Flamengo esbarrou em 2 fatores que impediram a vinda do português ao Brasil. O desejo dele de seguir no futebol europeu, além do salário que João Félix recebe atualmente, tá? Óbvio que não tinha como brigar com isso, ele queria permanecer na Europa, mas o que pesou mesmo são os valores. O atacante recebe em torno de 9 milhões de euros por ano, cerca de 58 milhões de reais por temporada, o que levaria a receber um salário de quase 5 milhões por mês, caso aceitasse a proposta do Flamengo. Números fora da realidade para um clube brasileiro, e o Flamengo, então, acabou desistindo. O jogador não ia aceitar, tá? A verdade é essa, ele não ia aceitar reduzir para vir para o Flamengo e para pagar um salário acima de 2 milhões no João Félix, o Flamengo não ia pagar ainda mais 5, né? João Félix queria receber salário astronômico no futebol brasileiro, então, sem condição, um jogador que também não era nem certeza que ia dar certo. A verdade é essa, né, gente? A verdade é essa. Olha, jornal espanhol alertou os clubes europeus sobre Arrascaeta na Copa do Mundo de Clubes, tá? O AS destacou, né, o jornal AS destacou grande temporada do meio Uruguai até aqui, e aí falaram o seguinte: será a grande referência do time. Então já estão aí, poderá medir força a conjuntos do calibre do Chelsea. Tá? Então o AS falando
que faz um alerta, né, na publicação sobre a Copa do Mundo de Clubes, que o Arrascaeta, alerta mundial, el media punto de Flamengo vive um momento pletórico e será el gran referente da equipe carioca. Então os caras avisando aí, né, abre o olho o Chelsea, que os caras têm um jogador fora de série que é o Arrascaeta. Rapaz, os caras avisando lá, é complicado, né? Os caras querem avisar os caras. Ó, o uruguaio se adapta com perfeição a esse esquema, com seu talento e inteligência tática, e tem feito gols de todas as formas, destacou aí o Wise, citando ainda que o camisa 10 participou de mais da metade dos gols do Flamengo até aqui no Campeonato Brasileiro. Os caras, então, já foram avisados que o Arrascaeta é o destaque do Mengão. Olha, só para trazer para vocês, então, o planejamento do Flamengo antes da Copa do Mundo de Clubes, tá? Os jogadores têm aí ainda mais um dia de folga, mais 2 dias de folga, e depois eles, contando hoje, né? E depois se apresentam aos treinos antes de embarcarem aí para os Estados Unidos, tá? Então teve a goleada de 5-0 sobre o Fortaleza. Aí os jogadores estão de folga, tá? Ó, a reapresentação dos jogadores será na tarde, então quinta-feira a reapresentação no Ninho do Urubu, tá? Então eles têm a folga, esses dias de folga que estão acontecendo. Depois, o elenco terá mais uma folga no domingo. Tá bom. Tem a quarta folga no domingo. Eu estava contando 4 folgas realmente. Tem no domingo, que não joga. Então, são 3 dias aí. Segunda, terça e quarta hoje. Amanhã se reapresentam, né? E aí depois tem mais uma folga no domingo. São 6 dias de treinos ao todo até a viagem, tá? Então, na próxima segunda, terça e quarta, dia em que a delegação rubro-negra embarca de noite em voo fretado para Atlantic City, tá? Então, quarta-feira o Flamengo embarca para Atlantic City. Quarta-feira, que dia? Hoje quarta. O Flamengo adiou em um dia, né? Então é dia 11, é isso mesmo. Dia 11. Hoje é dia 4, eu viajo para lá no dia 8, é isso. Dia 11, semana que vem. Então é isso, né? Cidade aí será a base do Flamengo nos 2 primeiros jogos. Depois o Flamengo vai para Orlando, cara, e fica bem longe ali do Buchicho, né? O Flamengo pegou um hotel assim a umas 40 milhas ali do Buchicho, né? Dos parques e tudo mais. Os jogadores ficam mais afastados, mas o local de treino é na ESPN, que é mais perto ali dos parques. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!